Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Está querendo muito jogar no Mengão, contratação para 2024. Flamengo envia a defesa de Gabigol a Conmebol após acusação de roubo muito grande. Flamengo enfrenta hoje o Curitiba pensando na arrancada rumo ao título do Brasileirão. Hoje é dia da gente conhecer o time mais beneficiado pelo VAR no ano passado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Curitiba e Flamengo entram em campo hoje em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do retorno. A bola vai rolar às 16 horas pelo horário de Brasília, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Lembrando que essa partida vai ser transmitida ao vivo pela TV Globo em canal aberto, mas não para todo o Brasil, menos São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. Mas no Premier Futebol Clube em pay-per-view, a transmissão vai ser para o Brasil todo. Luiz Roberto vai narrar a partida com comentários do Júnior e do Pedrinho. Apita o jogo o paulista Rafael Claus, FIFA São Paulo, que vai ser auxiliado por Fabrini Bevilacqua Costa, FIFA São Paulo, e Daniel Paulo Gioli, São Paulo. No VAR, o comando é de Igor Jesus Benevenuto de Oliveira, FIFA Minas Gerais. O Curitiba chega para esse jogo em uma situação bem complicada, porque está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação, com apenas 14 pontos em 19 jogos, sendo 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Depois dessa intensa turbulência, o Flamengo agora parece viver dias mais tranquilos dentro da Gávea. A equipe chega embalada pela classificação para a grande final da Copa do Brasil. No Brasileirão, a situação também é bem mais confortável do que a do seu adversário, já que atualmente o Flamengo ocupa a 5ª colocação com 32 pontos em 19 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O Flamengo está a 2 rodadas sem vencer e existe uma pressão muito grande pela vitória, já que em caso de derrota vai poder ser ultrapassado por mais equipes aí que estão disputando aí essas vagas. O Flamengo divulgou a sua lista de relacionados assim: goleiros Matheus Cunha, Santos e Agustin Rossi. Zagueiros Pablo, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Rodrigo Caio. Laterais Wesley, Mateuzinho, Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Meias, Alan, Thiago Maia, Vitor Hugo, Eric Pulgar, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. Atacantes, Pedro, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. A provável escalação do Flamengo pode ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Já o provável Curitiba do técnico Thiago Kozlovski vai ser Gabriel, Diogo Batista, Kusevich, Henrique, Jamerson, Bruno Gomes, Robson, Matheus Bianchi, Sebastião Gomes, Marcelino Moreno e Diogo Oliveira. Enquanto isso, o zagueiro Davi Luiz vai ser desfalque do Flamengo pelo 3º jogo consecutivo, porque ainda está se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Vale lembrar, que o Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Curitiba no turno aqui no Maracanã por 3-0, com gols de Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro. Enquanto isso, na tarde desse sábado, alguns torcedores do Flamengo em Curitiba levaram uma grande faixa criticando a diretoria na entrada do hotel que o elenco está hospedado. Na faixa estava escrito: Quadrilha da Bola, Braz, Spindel e Bertolucci. Para quem não sabe, o Bertolucci é empresário, amigão do Braz. A diretoria é alvo de protestos da torcida do Flamengo desde a sua eliminação na Copa Libertadores. Durante o jogo contra o São Paulo, no Maracanã, na semana passada, os torcedores xingaram e cantaram músicas de protesto contra o Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim. Os dois já se enfrentaram 46 jogos pelo Brasileiro, com 25 vitórias do Flamengo, 7 empates e 15 derrotas. No primeiro jogo do Brasileirão, foi aí, eu já falei, já ganhamos aí de 3-0.
Com os jogos de ontem, o São Paulo 0-0 contra o Botafogo, Cuiabá 0, Palmeiras 2, Fluminense 3, América Mineiro 1, Fortaleza 1, Inter 0, Curitiba 1, Corinthians 1. O Flamengo, que tem 32 pontos, caiu para a quinta colocação, sendo ultrapassado aí pelo Fluminense, que foi para 34, e pelo Palmeiras, que foi para 37 pontos. Meus amigos e minhas amigas, com os resultados de ontem, a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Se a gente ainda quiser disputar alguma coisa nesse Brasileirão. A gente saiu até do G4. O jogo é enjoado esse aí contra o Curitiba. Está nas últimas colocações e vem pressionado pela sua torcida, que exige uma reação imediata nesse retorno aí. Com certeza os caras vão jogar na retranca, explorando os contra-ataques. Eu lembro muito bem que esse time ganhou do Fluminense de 2-0 e é um time perigoso, mas perdeu recentemente o seu melhor jogador, que é o Aleph Manga, né, que foi emprestado para o exterior, porque está sendo aí investigado por suspeita de manipulação de resultados. Por outro lado, né, o Mengão tem aí o apoio da torcida e vai ter que ter paciência para poder furar esse ferrolho, principalmente pelas pontas. Eu, se fosse o Sampaoli, a minha opinião, eu entraria de cara logo o Luiz Araújo, que é aquele jogador atrevido, insinuante, que vai para cima e com seus dribles rápidos quebra as linhas defensivas do adversário. Eu estou acreditando muito numa boa vitória hoje do Mengão, porque vai ser o marco da nossa reação no retorno rumo ao título do Brasileiro. Aí eu te pergunto, você está confiando numa boa vitória do Flamengo hoje? Coloca aí. O Flamengo apresentou à Conmebol a defesa no processo que a entidade abriu contra o nosso querido Gabigol. O atacante é alvo de uma investigação pelas acusações feitas depois da derrota por 3-1 para o Olímpia do Paraguai no último dia 10, que decretou a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Junto à defesa, o clube enviou uma carta assinada pelo próprio Gabigol, na qual ele se desculpa por dizer em entrevista que o Flamengo havia sido vítima de um grande roubo. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.com. Por isso, a unidade disciplinar aí da Conmebol decidiu por abrir uma investigação preliminar por possível infração do artigo 19 do Código Disciplinar da Conmebol, manipulação de jogos ou competições. A Conmebol solicitou ao Gabigol que envie à unidade disciplinar as provas e os documentos sobre os quais fundamenta tais declarações, indicando que seriam os supostos autores e as infrações mencionadas por ele. Além de pedir desculpas pela declaração, o Gabigol explica que não usou as palavras no sentido literal e que aqui no Brasil é corriqueiro mencionar roubo quando há insatisfação com a arbitragem. E você, acha que o Gabigol exagerou nessas declarações? Deve ser punido? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. Me ajuda aí. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado. Agora vamos a uma curiosidade aqui para descontrair. Você sabe qual é o time do brasileiro mais beneficiado pelo VAR? Os antes, né, dizem que é o Flamengo. Fica com essa encrenca aí de Flamengo toda hora. Mas será que isso é verdade mesmo? Para se ter uma ideia, segundo pesquisa do Flamengo Centrismo, no ano passado quem mais teve ajuda do VAR foi o Palmeiras. Isso, eles tiveram 15 interferências, com 11 delas a seu favor. Em segundo lugar vem o Botafogo, que com um saldo positivo de 4 ajudinhas do VAR, 12 a favor e 8 contra. Em terceiro lugar veio o Fortaleza, em quarto o Inter, em quinto o co-irmão Fluminense e em sexto aí sim vem o Flamengo. Nesse ano de 2023, o Flamengo está em 15º lugar no ranking dos beneficiados pelo VAR, com mais decisões contra do que a favor. Então, por que esses caras vivem dizendo aí que o Flamengo é o mais beneficiado pelo VAR? Tá na cara. Segundo um renomado psicólogo, aquela dor pela felicidade do outro me torna como um invejoso, me torna um cego. Tá aí então, minha gente, para quem não sabia, vai ficar sabendo agora, esse negócio de Varmengo é pura inveja. O Manchete está querendo muito jogar no Flamengo, contratação para 2024. De La Cruz toma a decisão no mercado e Nação se empolga na web.
Um nome que a diretoria do Flamengo tentou várias vezes e de formas diferentes na janela passada e não conseguiu foi o meio uruguaio Nicolás de la Cruz, companheiro de Arrascaeta na seleção do Uruguai. Como o Flamengo ainda estava na Libertadores, o River Plate da Argentina não quis negociar com um concorrente direto. Com a eliminação, o River agora está disposto a negociar o nosso querido De La Cruz com o futebol do Catar. Mas o jogador tomou uma decisão que animou a torcida do Mengão. De acordo com o jornalista César Luiz Melo, o meia recusou pela segunda vez uma oferta do Al Duhail do Catar. Ainda segundo o repórter, a equipe do Oriente Médio segue tentando convencer o jogador de 26 anos, mas ainda tem aí um acerto financeiro para propor. Nas redes sociais, os flamenguistas comentaram que o uruguaio quer mesmo jogar no Flamengo. Além disso, os torcedores do Mengão acreditam que em 2024 o De La Cruz vai acabar acertando a sua vinda para o Flamengo. O meia tem contrato com o River Plate na Argentina até o final de 2025. E a única possibilidade de fechar com o Flamengo é recusando uma ida para o Catar e aguardando uma nova negociação para o ano que vem. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o De La Cruz ainda vai jogar no Flamengo um dia? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que está sempre aqui comigo. Bora lá. Alô, Augusto Vilardi. Alô, torcida do Flamengo de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Aldo Campos, gente muito boa. Aquele abração para você, meu querido. Alô, Jocineide Souza. Alô, flamenguistas de Jaru, em Rondônia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, José Cotrim. Alô, torcedores do Flamengo de São Luís do Maranhão. Aquele abraço para vocês apertado, meus queridos. Alô, Maria Senhora. Alô, Eliane. Alô, Vanderlei. Filhos da Maria. Alô, Caroline. Alô, Pamela. Netas dela. Alô, torcedor do Flamengo de Araguaína, no Tocantins. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, José Linhares. Alô, galera do Flamengo aí de Imperatriz, no Maranhão. Aquele abraço para vocês, meus queridos. Alô, John. Alô, netinho do John Levi. Aquele abraço para vocês, meus queridos. Alô, João Dark Ferreira. Alô, torcida do Flamengo de Santo Antônio de Platina, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Paulo Emílio. Alô, torcida do Mengão aí de Patos de Minas, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jorge Licker. Aquele abração para você, meu querido. Tamo junto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles hoje, Mengão!